Então, pessoal, nessa aula nós vamos fazer a correção do teste proposto às turmas de primeiro ano, formação das palavras. Local de preencher e-mail. Aqui nós vamos observar nessa primeira questão, embora elas apareçam em ordens embaralhadas, nós vamos preencher. Então, palavra que nasce em um determinado grupo. Qual é a palavra que é formada a partir de um grupo? Cria aquela palavra, neologismo. Palavra que vem de outra já existente, é a derivada, a derivação. Por quê? Porque ela vem de algo que já tem, acrescenta um prefixo ou sufixo. Empréstimo de outra língua, quer dizer, vem de outra língua, estrangeirismo. E quando junta duas ou mais palavras para nomear um ser, por exemplo, João de Barro, são duas palavras para dar nome a um ser, um pássaro. Composição. A ponte alternativa, cujas palavras são respectivamente, ou seja, na ordem, formadas por justaposição e aglutinação. Justaposição é quando junta duas palavras e não perde letra ou fonema. Aglutinação é quando perde. Então, vara-pau não perdeu, girassol também não, então não pode ser a A. Maldizer não perdeu, petróleo perdeu, porque é óleo de pedra, petros, petro-óleo. Mas vamos ver as outras. Vai e vem, perdeu, mas a primeira é justaposição, e pontiagudo também perdeu. Então as duas são aglutinações. E pontapé não perde, mas anoitecer acrescenta. Ela não perde também. Então essa é a opção. Maldizer, justaposição, petróleo, aglutinação. Aqui nós temos, certamente vocês conseguiram ler, mas eu vou só comentar. Vicente Mateus, é um comentário de Vicente Mateus, presidente de um clube de futebol, que comenta sobre o jogador Sócrates. E aí ele faz uso de uma palavra derivada. Aqui uma resposta escrita, pessoal. Eu só vou fazer o comentário. Ele fala aqui no final que Sócrates ele é invendável e imprestável. O que ele quis dizer? Nós sabemos que a palavra imprestável quer dizer que não presta, é algo que não presta, mas não foi essa a intenção dele. Ele quis dizer que não vendia o jogador, o time não vendia o jogador e também não emprestava, mas ele usa o termo imprestável. Mais abaixo ele vai usar também interessante uma comparação a dizer que o jogador ele tem que ser como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Gramático aqui, a palavra gramática significa que domina a gramática da língua portuguesa, mas ele quis se referir, o pato vive na água e na terra. O jogador tem que ser bom em qualquer situação. E gramático estava se referindo à grama. Então ele cria algumas pérolas, palavras derivadas, claro, incorretas, né, o sentido, mas interessante o processo que ele cria, que é a derivação. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em como se forma a palavra feminismo. Derivação, que vem de feminino, mais um sufixo, ismo, final da palavra sufixo. Envelhecer, já tem um en, que é prefixo, então não é. Envergonhado, também tem o en, que é um prefixo, antes do radical, não é. Cruelmente, sim, cruel mais mente, tem um sufixo. Infraestrutura é estrutura e infra é um prefixo, então o correto é cruelmente. Né? Não significa que teria que ser uma palavra que também termina em ismo, mas que tem um prefixo, um sufixo após o radical. A gente tem uma tirinha aqui, e na tirinha a gente vai ver qual foi o processo de formação de maior destaque no último quadrinho. Veja, mudando de assunto, topa pegar um Big Mac com Coca-Cola? Deixa só eu pegar meu All-Star. Então, quando ele usa as palavras Big Mac, Coca-Cola, All-Star, ele está usando palavras que veio de outra língua, do inglês. Então é um empréstimo linguístico. É o que destaca no último quadrinho. A próxima. Assinale a alternativa que melhor explica o que significa o processo de derivação das palavras. O que são palavras derivadas? São aquelas que se formam apenas a partir da junção de radicais de outras palavras. Só o radical? Impossível. São aquelas que se formam a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, e eu paro a leitura porque isso é composição. Quando eu junto dois ou mais radicais, eu estou fazendo composição e não derivação. São aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua, que já existe, por meio da junção ou acréscimo de prefixo ou sufixo, ou os dois juntos. Essa é a correta.
Essa aqui não, porque diz assim, são aquelas que se formam apenas a partir da junção de prefixos e sufixo. E não é isso. A palavra tem que vir de outra já existente. Bom, aqui a gente tem uma propaganda das Casas Bahia. Nossos preços neymaram. E no contexto de futebol, de esporte, né, a Copa do Mundo 2018, como vocês podem ver na questão, então o anunciante ele criou um termo, neymaram, que representa a questão de simular a queda, simular falta todo momento simular a queda, né? Foi muito criticado também no jogador, no atleta. Então, ao criar o termo neymaram, o que ele cria? Qual é o processo que ele usa? Derivar? Não é porque não vende o nome. O nome de pessoas não dá origem a outra palavra. O nome de pessoas não entra na lista de formação de palavras. São nomes próprios. Composição, não, porque eu não junto duas palavras. Redução, não, porque eu não reduzi o nome, igual pneumático que virou pneu, fotografia que virou foto, isso é redução. Então é neologismo. Terminou, clicou em enviar, não vou clicar, né? É só para vocês verem. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Deus abençoe e até a próxima.